A arrecadação na Universal despenca no mundo inteiro e Renato Cardoso agora decide atacar a teologia e a graça de Deus em reunião com os pastores. Vazou um áudio e eu quero compartilhar com você e analisar ponto por ponto da fala absurda do genro milionário de Edir Macedo. Quer saber os detalhes? Então, vamos falar tudo depois da vinheta. Veja aí. Olá, meus amigos, boa noite a todos vocês. Eu espero que todos estejam bem, um ótimo domingo. Agora são 22 horas e 9 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 27 de julho de 2025 e hoje eu tenho uma denúncia importante para trazer para todos vocês, um conteúdo exclusivo dos bastidores da Universal. Agora, já que a arrecadação da Fogueira Santa caiu, despencou muito a arrecadação na Universal no mundo todo, o herdeiro bilionário do bilionário Edir Macedo, o herdeiro do bilionário banqueiro Edir Macedo, que é o seu genro, Renato Cardoso, partiu para o ataque diretamente contra os teólogos e contra a graça de Deus. Na verdade, Renato Cardoso, que já de muito tempo vem assistindo as denúncias que eu venho fazendo aqui no YouTube, ele agora reuniu os pastores para tentar convencê-los de que há uma ligação entre o favor de Deus e o sacrifício financeiro que todo membro da Universal é obrigado a fazer. Na Igreja Universal, para você ser membro, para você agradar a Deus, você tem que fazer o sacrifício financeiro que eles chamam de Fogueira Santa. Então eu vou trazer para vocês detalhes deste áudio. Tem um e-mail aqui que eu vou ler para vocês e vamos comentar a fala absurda do genro de Edir Macedo. Absurda. Eles não se cansam de passar vergonha. E eu deixei um recado lá para o Honorilton Gonçalves, que é um bispo condenado pela justiça angolana justamente por ter imposto a vasectomia, uma prática muito comum na Universal. Na Igreja Universal, os pastores são obrigados a operar, porque Edir Macedo, além de detestar crianças, para eles o pastor não pode ter filhos. Tem pastores que têm filhos. E isso é um caso muito grave, muito sério. Mas antes da gente entrar aqui nessa questão, quero convidar as pessoas que estão me assistindo pela primeira vez a se inscrever no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Também quero convidar as pessoas a deixar o seu like. É muito importante que você deixe o seu like para que a gente possa continuar com esse trabalho, tá certo? Eu também quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é membro do canal Davi Vieira, se torne membro do canal, seja um membro apoiador desse trabalho. O conteúdo de hoje vai ser um conteúdo muito forte, muito importante. Eles mexeram de novo, estão provocando a gente de novo, e vão passar vergonha mais uma vez, já que, graças a Deus, o povo está abrindo os olhos e o dinheiro está parando de entrar na Universal. Não está entrando como antigamente. Antigamente, a Universal, ela dominava as mentes e as pessoas davam muito dinheiro. Hoje isso já não acontece mais. Mas antes da gente poder continuar aqui, talvez você não me conheça, eu me chamo Davi Vieira, sou um ex-pastor da Universal, mas eu estive como pastor durante 5 anos, 2 anos e meio auxiliando, e os outros 2 anos e meio tentando pregar o evangelho, que na Universal é impossível, não se prega evangelho. A Universal, ela é uma seita neopentecostal. Eu não quero me dirigir aqui aos membros, porque eu sei que na sua grande maioria são pessoas sinceras, voluntários, mas eu, propriamente dito, posso falar para você da Universal. Eu tenho base para falar da Universal para você, primeiro porque eu não aceitei ser
Eu não aceitei ser sem vergonha. Eu não aceitei ser mercenário. Quando eu entendi que o trabalho da Universal é um trabalho de arrecadação, de meta financeira, eu pedi para sair. Fui para casa, mesmo a minha família conhecendo a Universal há mais de 40 anos. O meu pai era obreiro antes do nascer. E eu também sou parente de bispos da Igreja Universal. Então eu não quis ser o sem vergonha de ser humano que o Bispo Macedo quer formar. Você que tem o seu filho que está lá dentro, eu lamento pela sua vida, lamento por você. Só através da oração e da paciência para tirar o seu filho das garras de uma seita que mata adolescente. A Universal tem pastores que são assassinos. Na Universal tem pastores que foram condenados por corrupção. Dentro da instituição se promove o sincretismo religioso, se promove rituais de barganhas com Deus e os líderes continuam cada vez mais ricos. Bispos que são sócios de empresas. Edir Macedo, que montou um império, comprou a Record de maneira arrecadando dinheiro loucamente, dizendo que seria uma emissora evangélica e hoje uma degradação moral. É uma degradação moral. A Record hoje é uma vergonha. Foi comprada com dinheiro da oferta, do dízimo e do sacrifício e hoje se tornou uma espécie de proteção para os interesses de Edir Macedo, que não param por aí. Além de ter se tornado um banqueiro, ele também tem partido político e no seu grupo tem mais de 100 empresas, incluindo hospital e plano de saúde. Os membros da Universal, na sua grande maioria, obreiros que são dedicados, passam necessidade, vivem na miséria, às margens de uma vida rica como o líder Edir Macedo. Então, estamos aqui ao vivo. Desculpe aí, eu vou colocar o áudio do Edir Macedo. Quero agradecer as pessoas que estão comigo aqui, comentando, muitos que já me acompanham há muito tempo, pessoas que já estão acostumadas e sempre estão aí nos apoiando, deixando like, fazendo a parte delas. Eu quero convidar você a me ajudar fazendo a sua parte também, se inscrevendo, compartilhando. Isso é muito importante, tá certo, pessoal? Muito bem, eu agradeço a vocês que estão comigo aqui. Olha, gente, eu vou ler aqui o e-mail, agradeço os amigos que estão comigo nessa noite, estamos ao vivo. É muito legal ter todos vocês aqui, obrigado. Vamos ouvir a voz do Renato e eu vou pontualmente ir refutando o Renato conforme a gente vai lendo, tá certo? Maria Imaculada, é difícil, eu fiquei 30 anos lá dentro, Maria Imaculada. Às vezes eu posso parecer com os pastores da Universal, mas eu não sou mercenário, não sou vagabundo e nem sem vergonha. O Bispo Macedo chamou os pastores que saíram de vagabundos e sem vergonhas. Vagabundo é ele, sem vergonha é ele. Então, eu fiquei 30 anos lá dentro, mas graças a Deus o conteúdo que a gente tem é muito diferente. O nosso objetivo aqui é abrir os olhos das pessoas a respeito desses falsos pastores. Infelizmente, posso parecer com eles, mas eu não sou igual a eles. Vamos lá, eu vou ler aqui um e-mail. Deixa eu só pegar aqui, ó. Vamos compartilhar aqui. Eu quero ler um e-mail, o e-mail que eu recebi, depois eu vou botar o áudio para a gente analisar o áudio juntos. Tá bom? Deixa eu botar aqui. Espera aí, vamos lá. Ok, vamos ler aqui esse e-mail. O e-mail diz assim, ó. A reunião de pastores com os pastores da Universal, a reunião secreta deles lá, que agora estão tentando botar, foi com o Renato. Foi aqui, ó. Nesta quinta, o Renato disse que estava devendo a continuação da pregação dele, refutando a graça. Davi, o Renato é tão covarde que ele não fala isso na mídia, para que outros possam refutá-lo. Ele fala na reunião fechada só para os pastores e esposa, mas já era, porque eu vou colocar na imprensa isso. Eu vou colocar lá no meu Instagram isso. Renato Cardoso, ele está atacando os teólogos, atacando a graça de Deus, tudo porque não está entrando mais dinheiro na Universal. Então, ele não aceita o fato do povo não estar dando mais dinheiro. Ainda mais que ele vai assumir o poder da Universal, então ele não quer ficar menor do que os outros bispos que comandaram a Universal antes dele. Então tá aí, ó. Ele disse que esse assunto da graça
aparece ainda mais na igreja, na época da fogueira santa, atrapalhando as pessoas de sacrificarem. É claro, a graça de Deus, que o Renato parece que aprendeu comigo, ele botou no áudio algumas coisas lá, ou com outros. Renato não entende nada de teologia, não entende nada de Bíblia, não entende nada, ele é tão discípulo de Edir Macedo que ele não sabe de nada. Tá aqui, ó. Disse que a teologia da graça está destruindo as igrejas. Quem está destruindo as igrejas são vocês. Quem está destruindo as igrejas é o Renato Cardoso. Quem está destruindo quem está difamando a verdade é o Renato Cardoso. É o Edir Macedo, que está fazendo viagem na Europa. Eu quero que filme bem o meu rosto aqui. Deixa eu botar o meu rosto em evidência. Eu quero que fique claro, o Macedo está fazendo viagem na Itália, na Romênia, na França, agora está lá, ele está passeando na Suíça, ele está fazendo viagem missionária na Europa. Por que tu não faz viagem missionária na África? Por que tu não faz viagem missionária em Cabo Verde, em Moçambique? Vai nos países pobres, vai nos países que não tem dinheiro, vai lá nos países pobres. Está fazendo viagem missionária em países de primeiro mundo. Você, na verdade, Edir Macedo, segundo denúncia que eu coloquei aqui, um entrevistado falando, você é racista. Você chamou o negro que veio do macaco. Você diz que negro fede. Isso na entrevista com o Bispo Valente Luiz. Você não faz viagem missionária coisíssima nenhuma. Você deu uma entrevista para o Portal Terra. Você está lá, na verdade, uma entrevista, tem um texto da sua fala que o Portal Terra tirou, você dizendo que quer pregar no continente africano. Conversa fiada, seu mentiroso. Você tem interesse em Angola por conta das jazidas de pedras preciosas, por conta das minas de diamante que tem em Angola. Você não tem interesse nenhum nas pessoas. Viagem missionária é uma ova. Viagem missionária é uma ova. Vai fazer viagem missionária nos países pobres. Vai fazer viagem missionária num país que não tem nada. Aí tá aí, gente. Vamos continuar ouvindo aqui. Vamos continuar vendo aqui. Peraí, tá aqui. Disse que a teologia da graça está destruindo as igrejas. E que Jesus nunca falou de graça. Nunca falou da graça. Davi, o Renato esqueceu que Jesus também nunca falou de fogueira santa. É verdade. Bem lembrado. É verdade. Jesus nunca falou da graça. Falou da graça, sim. Falou para Paulo, né? E não é somente Jesus falou da graça. Ele não entende nada, cara. Ele não entende nada. Nunca mandou pessoas sofridas darem dinheiro para ele, manifestando a fé. Na Universal, até para ter o Espírito Santo, tem que pagar, tem que dar dinheiro. E depois pegou o dinheiro dessas pessoas para viajar pelo mundo, comprar mansões. Gente, esse e-mail aqui, o e-mail lá de dentro. É de pastor da Universal me mandando esse e-mail. Esse e-mail não é de fora, não. Comprar mansões, banco, relógios de luxo, aviões, abrir empresas para ganhar mais dinheiro. Pelo contrário, Jesus mandou os discípulos darem de graça aquilo que eles receberam de graça, curando enfermos, expulsando demônios, inclusive impondo as mãos e ministrando o recebimento do Espírito Santo sem fogueira santa. Mas na Universal, nada é de graça. Para ser curado, para alcançar a libertação, para receber o Espírito Santo, você tem que pegar o envelope e dar o dinheiro. O voto é voto para tudo. É campanha para tudo. Tem que dar o dinheiro, tem que sacrificar. O Renato disse que vai continuar refutando a graça nas próximas reuniões de pastores. E eu vou continuar refutando você, Renato. Você não tem moral para falar da graça. Você é rico, você viaja de helicóptero, você não visita ninguém, você não vai na casa de ninguém. Quem é você para falar de Jesus? Você enlouqueceu você querer falar de Jesus? Quem são vocês para falar de Jesus? Jesus não habita no lugar nojento e porco que vocês habitam, não. Um templo de Salomão que nem mendigo entra, você quer falar de Jesus? Tá aqui, ó. Pastores, obreiros, membros que assistem um canal do Davi, acordem. Vocês caíram numa seita
que usa a Bíblia em nome de Jesus para prender as pessoas e arrancar dinheiro delas, para eles viverem no luxo e alcançarem sua ambição de poder político e financeiro. Pastor, se esse mês da sua igreja cair 3 meses seguidos, eles vão te tirar da igreja, vão tirar o carro, você vai ser auxiliar, vai andar a pé, vão cortar o seu salário. Acordem, eles só olham dinheiro. Deus tenha misericórdia. E eu quero dizer mais. O Macedão, nessa viagem medíocre que ele está fazendo no seu jato particular pela Europa, ele nem a Bíblia está abrindo. Ele nem a Bíblia abre mais. O cara é tão medíocre, espero que esteja me assistindo, porque como ele chamou o pastor que sai de vagabundo, vagabundo é você. Você que é um fraudador de diplomas. Você que escreveu esse livro, O Ouro e o Altar, e colocou aqui o que você é formado em teologia, mas você veio com a doença dizendo que a teologia faz mal. Mas você disse que é formado em teologia, que eu sei que é falso. Nós provamos, eu trouxe o jornalista Fábio Panuzzi aqui para o canal, que desmentiu você. Foi aberta uma grande investigação, você fraudou diplomas, você quer ser chamado de doutor. Você é doutor, Macedo, doutor em falcatrua. Tá aqui, ó. Você disse que você tem graduação em teologia, seu mentiroso. E seu genro é mais mentiroso que você. Mais mentiroso que você. Vocês são um bando de sem vergonhas. Seu sem vergonha. Tá na Europa viajando de avião, vai fazer reunião na Itália, nem a Bíblia você abre. Fez reunião na Suíça, lá em outros países, você quer contar o fato de você ter se tornado grande. Que você chegou onde você chegou. Olha onde eu cheguei, como se esse império maldito tivesse sendo aprovado por Deus. Quero mandar um abraço para os meus amigos aqui, tem alguns amigos aqui queridos que estão participando, muita gente aqui. Quer dizer, o cara mete o pau na graça, mete o pau na teologia, como ele já fez. Você que é antigo na Universal, que tem mais de 30 anos, na década de 90, no início da década de 90, se eu não estiver enganado, eu acho que até antes disso, o Macedo criou um livro chamado A Libertação da Teologia. Você se lembra disso? Você que é antigo na Universal, a libertação da teologia. Para ele a teologia não vale de nada. Estudar a Bíblia não significa nada. Para ele o teólogo não vale nada. E agora eu vou colocar o áudio do Renato Cardoso, nós vamos ouvir juntos. Vou toda hora parar. Ah, Davi, você para toda hora o áudio. Deixa o áudio rolar, meu amigo. Vai assistir novela da Globo. Vai assistir A Fazenda. As atrizes da... Vai lá na Fazenda, se tiver passando. Eu não sei, porque eu não assisto essa porcaria na minha casa. Eu não quero a maldição entrando na minha casa. Eu não assisto TV Record. Não, a Record não entra na minha casa. Então, se você gosta de ver Record, vai assistir As Mulheres com as Nádegas de Fora. Vai assistir Palavrão. Você que é crente... Você que é da Universal, vai assistir os teus programas, o Domingo Espetacular. Então eu vou colocar aqui, vou parar na hora que eu quiser. Vou parar e vou comentar, porque é inadmissível um sujeitinho chamado Renato Cardoso querer refutar a graça de Deus, refutar o teólogo. Quem é você para refutar, cara? Quem é você para refutar? Você vai na casa de quem? Quem que você visita? Qual hospital que você foi? Você não sai do templo de Salomão sem segurança armada. Você tem medo de morrer igual o teu genro. Teu genro tem medo de tomar um tiro. Vocês não seguem Jesus. Nada a ver com Jesus, vocês. Vamos botar aqui o áudio, vamos ouvir e analisar juntos, pessoal. O pau vai quebrar hoje, não tô nem aí. Não quero saber quem pintou a zebra de listrado, quem invernizou a barata, quem amassou o pé do pato. Hoje eu cheguei aqui com uma vontade grande de denunciar essa turma. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Pode mandar direto para eles. Aqui não tem qualquer um falando. São 7 anos denunciando essa porcaria, desse trabalho nojento e porco. E graças a Deus que a arrecadação tá caindo. E eu espero que caia mais ainda. Eu espero que pare de entrar uma moeda nesse lugar. Tem que acabar de vez. Vamos continuar ouvindo aí, pessoal. Vamos ouvir, vamos lá. Tempo devendo a vocês o assunto da graça. Eu queria começar. Hoje nós não vamos ter... Peraí. Vamos lá. Nós vamos apenas dar uma introdução. É um assunto muito vasto. E
só se faz necessário porque para combater o espírito do diabo, que não é de... Não é para combater espírito do diabo, não. Você está querendo refutar a graça de Deus porque você não aceita que as pessoas parem de fazer sacrifício. Não tem espírito do diabo, não. Aqui não tem diabo, não. Aqui tem sem vergonhice. Aqui tem sem vergonhice. De um lado um sem vergonha, de outro um enganado. Então para de falar que é diabo. Diabo são vocês. Vocês são diabo. Jesus disse, quando havia o traidor no meio deles, que um deles era o diabo. Você é o diabo. Diabo é você, enganador e mentiroso. Você é o diabo. Diabo é você. Você que é o diabo, que quer fazer a pessoa, o pastor, acreditar que ele está certo em levar a pessoa a dar tudo que tem para receber Espírito Santo e agora está refutando. Vamos continuar, está só começando. De hoje, mas já há algumas décadas vem trabalhando com essa ideia de graça para enfraquecer os cristãos, para enfraquecer a igreja. Enfraquecer cristão. Mas o mundo cristão de forma geral. E isso tem Ele pensa que é cristão. Entrar na Igreja Universal. E eu acredito que seja porque alguns pastores, não satisfeitos com o que recebem na Igreja Universal, vão comer em outras mesas pela internet. Vão assistir outros pastores, vão procurar outras informações. Que nós não temos problema nenhum de você buscar informações. O problema que nós alertamos a todos, seja com assunto de graça ou qualquer outro assunto, é que não temos problema do pastor assistir outra pregação. Deixa de ser mentiroso, Renato. Para de mentir, Renato. Durante 40 anos, pastores não podiam ter contato com nenhuma outra igreja. Não pode ouvir outro pregador que está falando isso aí. Para de ser mentiroso, Renato. Para com isso, tá feio para você, Renato. Você vai misturar os vinhos e você vai ficar confuso. O resultado vai ser confusão. O que o diabo precisa é apenas semear uma dúvida. Só isso. Só precisa semear uma dúvida. E ele encontrou nessa Ninguém palavra pode ter dúvida na Universal. Uma forma de semear dúvida nas pessoas. Especialmente nessa época de Fogueira Santa, quando nós falamos de sacrifício, que parece não, é o que incomoda as pessoas que não gostam de sacrificar. Então, quem não gosta do sacrifício, normalmente... Não. Todo mundo gosta de pegar o que tem. Todo mundo gosta de ir na conta bancária, depois de ter trabalhado o mês todo e dar. Você parece que é maluco. Você parece que comeu cocô. Desculpa, pessoal. Você acha que alguém gosta de ser constrangido na frente dos outros, dizendo, Deus está pedindo o seu carro que você trabalha. Deus está pedindo a aliança que você tem de casamento. Você comeu cocô? Você comeu cocô? Desculpa, gente, eu estou nervoso hoje. Me perdoe. Quer dizer que no período em que a Universal constrange as pessoas, no período em que psicologicamente, na mente da pessoa, vocês trabalham para a pessoa se sentir mal se ela não fizer Fogueira Santa, você vai lá e diz que quem não gosta de sacrifício vai para a graça. Você faz sacrifício, Renato? Pende para o lado da chamada graça, que não tem nada a ver com o que se propõe. Quando a gente entende realmente a palavra, busca a palavra de Deus, a gente vai entender o que de fato é graça. Mas na aparência, no superficial, parece que a graça de Deus significa que eu não preciso fazer mais nada, que todos os meus esforços são desnecessários, inúteis, porque por mais que eu faça, eu nunca vou chegar ao que eu preciso chegar. Então, para que tentar? Eu só tem nada a ver uma coisa com outra. A graça de Deus é que me salva, que me alcança, e ponto final. Então, mas nós vamos mergulhar mais nesse assunto e vamos entender. Eu queria primeiro definir o que é graça. Você sabe o que é graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Quando a gente fala em graça na Bíblia, a gente está falando descobriu o mundo. desse favor que Deus
demonstra que nós não merecemos. De fato, se não fosse pela graça, por esse favor imerecido de Deus a nosso respeito, nós já não existiríamos. O mundo já não existiria. Aliás, o mundo só existe pela própria graça de Deus. É Ele quem dá Lá vem um papinho a gostoso. oportunidade a nós de o conhecermos. E Agora vem um papinho de gostoso tanta agora. maldade, Papinho. de tantas coisas erradas Papinho que o ser humano gostoso. faz, Ele ainda permite esse mundo continuar, dando a chance e a oportunidade ao ímpio, aos pecadores, para serem salvos. A graça de Deus, esse favor imerecido, nos alcançou. Como que, por exemplo, de mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, e muitos dos quais, desses bilhões, muitos não conhecem Jesus, por que nós fomos alcançados? Por que você, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, se você lembrar quando você não conhecia Jesus, por que você? Por que Ele se revelou a nós? Por que Ele se revelou a Israel, de todas as nações? Vai piorar, gente. Ele vai falar um monte de besteira, fica ouvindo. Foi porque Fica vocês eram ouvindo. um povo melhor do que os outros? Não. Mas exatamente porque vocês eram pequenos, vocês eram os menores. Ou seja, Deus tem demonstrado esse favor imerecido de diversas formas para nós. E essa é a graça que a gente precisa reconhecer, que Ele demonstra o favor. Nós não somos merecedores. Antes de nós o conhecermos, antes de nós termos fé nele, Ele já expressou, Ele já iniciou. Tá ouvindo? Vai piorar muito o que ele vai falar. Ele nos alcançou antes de nós o alcançarmos. E realmente... Você tá ouvindo? Você tá ouvindo como o falso profeta trabalha? Ontem, na live devocional que eu fiz, que é diferente dessa aqui que eu quebro o pau com eles, uma senhora perguntou, Davi, ela foi muito sincera na pergunta dela. Tudo na Universal tá errado? A oração, a busca do Espírito Santo tá errada? Eles misturam verdades com mentiras. E eu falei para ela o seguinte, a senhora comeria num restaurante ou numa padaria, numa confeitaria que tem aqueles bolos, aquelas tortas bonitas, sabendo que tem veneno ali, que tem cocô de rato dentro da comida? Uma vez que teve gente que até já morreu por ter comido, a senhora se arriscaria a comer? É a mesma coisa a Universal. A Universal é um tumor, gente. Ela é um tumor. Um tumor lindo, com flores por fora. É muito convidativa para quem quer entrar nela. Mas quando você entra, você se torna um escravo. Você não tem mais vida social. Você se torna um funcionário gratuito. Você acaba se tornando um devoto da instituição. Isso representa a Universal. E esses seres aqui extraterrestres aqui, que não, só podem ser de outro planeta ou de outro mundo, eles vão fazer de tudo para atrair você com esse cântico de sereia, para você se sentir motivado, alegre, sentir compelido a estar ali, quando na verdade o interesse dele é que você se torne um doador compulsivo. Você está entendendo o sentido da coisa? Vamos continuar aqui. Vai piorar muito o que ele vai falar. Ouve aí. Não há nada que a gente possa fazer ou pagar essa graça que Ele nos oferece. Olha o cântico da sereia. A vida eterna será o principal de tudo que Ele faz por nós. Mas eu havia falado que Jesus nunca falou sobre graça. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus não passa tempo falando de graça. Ele não... E nem de fogueira santa. Não usou a palavra, ele não falava sobre isso, a não ser uma vez, lá nas epístolas, quando Paulo fala que ele orava pedindo que Deus removesse o espinho da sua carne. Então Jesus, o próprio Senhor Jesus, respondeu dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Jesus falou sim graça, mas exclusivamente para Paulo. E quando ele falou o assunto de graça para Paulo, a minha graça te basta, ele não estava ensinando a doutrina da graça. Ele estava dando uma resposta às orações de Paulo.
que Paulo pedia? Sabe de nada. O que ele pedia? Para tirar o espinho. Então, quando Jesus falou, Paulo falou 3 vezes, Senhor, tira esse espinho tal de mim. E Jesus respondeu e falou, a minha graça te basta. Aquilo não foi relacionado. Essa graça, ele não estava falando relacionado à salvação de Paulo. Ele não estava falando nada relacionado ao perdão de pecados de Paulo. Ele não estava falando nada em relação à lei de Moisés. Ele estava falando do quê? Ele estava dando apenas uma resposta às orações de Paulo, que, em outras palavras, dizia o seguinte, olha, Paulo, eu não vou tirar esse espinho de você, mas eu vou te dar poder para suportar e superar. É isso que ele quis dizer com a graça dele. Eu não vou tirar o espinho porque tem um motivo, tem uma razão. Como Paulo falou, foi para que eu não me ensoberbecesse. Então tem uma razão, você precisa desse espinho aí. Mas, porque ele é um espinho, eu vou te ajudar a suportar e superar, apesar dele. Não tem nada a ver com graça e salvação e pecados e lei de Moisés, nada disso. Foi uma resposta específica ao pedido de Paulo. Jesus falou para Paulo naquela pergunta específica. Vai ouvindo o que esse sujeito vai falar. Ele vai falar coisas absurdas daqui a pouco. Perdeu o argumento. Ele já não tinha argumento. Agora perdeu. Ouve com atenção, gente. Ouve aí. Fora essa ocasião, Jesus nunca falou sobre graça especificamente. E sabe por quê? Sabe por que Jesus nunca falou sobre graça? Porque ele foi a graça. Ele não precisava falar. Como a Igreja Universal, que não prega sobre graça, alguns criticam, falam, a igreja não fala sobre graça, tem que falar mais sobre graça. Não, a gente não tem que falar sobre graça. A Igreja Universal, ela pratica a graça de Deus. Como Jesus era a própria graça de Deus personificada naquilo que ele fazia. Ele não falava, mas ele mostrava a graça. Como que Jesus mostrava a graça dele? Como é que a gente vê a graça de Deus manifestada em Jesus? Bom, tem exemplos. Com a prostituta que foi acusada de adultério. O que mais? Como que Jesus mostrou a graça? A cananeia, que era estrangeira. Zaqueu, que era um ladrão. O que mais? A Universal pratica a graça. Ladrão na cruz, no último minuto. Foi a mulher do adultério. Os doentes todos. Jesus curou gente que não manifestou fé. Você sabia disso? Vê lá o milagre da viúva de Naim, que não foi nem cura, foi ressurreição. Ela não manifestou fé, mas movido pela compaixão, Jesus parou o enterro e ressuscitou e devolveu o menino para a mãe. Tem que ser muito sem vergonha para comparar Jesus com a Universal. Tem que ser muito sem vergonha para dizer que uma seita que mata adolescente queimado vivo pratica a graça de Deus, explorando voluntários que tem que tirar da própria cesta básica, da própria despensa para fazer cesta de arrecadação. Tem que ser muito sem vergonha para falar isso. Como pode um sem vergonha desse dizer que a Universal pratica a graça? E essa porcaria, esse cocô de mais de 100 metros de altura, a Universal conseguiu empilhar 100 metros de cocô lá em São Paulo. Brilhante. Botaram pisca-pisca no cocô, chamado Templo de Salomão. Como que vocês têm a petulância de dizer que vocês praticam a graça? Um monte de gente que morreu por causa de vocês. Ficaram doentes, nem podem ser pais por causa de vocês. Um monte de ritual. Me desculpem, gente. Me perdoem pelas palavras nada acadêmicas. Mas é a mais pura verdade que existe no universo que eu estou falando aqui. Me desculpe a minha franqueza e a minha indignação nas palavras. Eu não queria estar usando palavras tão inadequadas. Mas eu estou sendo muito sincero. Quando um sujeito desse fala que a Universal pratica a graça, aí está usando
a comparação com o próprio Jesus. Jesus não era milionário, rapaz. Jesus não era sem vergonha. Jesus não era mercenário. Ele é o bom pastor eterno. Você quer comparar Jesus com vocês? Não houve fé da parte da viúva. O rapaz estava morto de manifestar fé. A mulher não sabia que podia pedir para trazer o filho de volta. Jesus simplesmente, movido pela sua imensa compaixão, a sua graça, gratuitamente, sem ninguém pedir, ressuscitou o menino e devolveu para ela. Não foi assim? E o gadareno? E o gadareno manifestou fé para ser liberto? Não, ele não estava em sã consciência. Ele não estava em sã consciência. Mas Jesus saiu da Galileia, cruzou o mar, passou pela tempestade. De tão cansado ele estava, ele dormiu no meio da tempestade. Mas mesmo assim, enfrentou a tempestade, chegou do outro lado, em Gadara, e quando chegou lá, libertou o homem que não manifestou fé, tirou uma legião de demônios dele, foi rejeitado, foi chamado de endemoniado, voltou de volta para Galileia, sem fazer mais nada, a não ser libertar aquele homem que tinha uma legião de demônios. O que foi isso? Foi a graça de Deus. Jesus era a própria graça. Chamou os discípulos, que eram pessoas comuns, como nós, pescadores, como nós, cobrador de impostos. como nós. Você deixou de ser uma pessoa comum há muito tempo, Renato Cardoso. Você deixou de ser uma pessoa comum. Você não anda de ônibus. Você não viaja de motoquinha. Você, Renato Cardoso, não tem um carrinho, Celtinha, um Palio, um carro popular como nós. Jesus não chamou discípulos para se tornar o que você é hoje. Graça, misericórdia. Desde quando a liderança da Universal tem misericórdia? Pergunta para os pastores que foram jogados no olho da rua com a esposa doente. Eu gostaria que os pastores comentassem. Você, pastor, que foi jogado no olho da rua, que foi expulso da casa que você morava sem piedade, foi jogado com família e tudo. Dá o exemplo, Renato Cardoso, de pastores alcoólatras que estão no meio de vocês, o teu próprio sogro, que é um beberrão, que enche a cara de cachaça, que passava filme pornográfico para os regionais assistirem. Você quer comparar? Você quer comparar a misericórdia do Senhor Jesus Cristo com o trabalho porco e nojento do lugar que você está? Você está de brincadeira, né? Vai piorar, gente. Vai piorar. Vai piorar. Ouve aí. O outro era zelote, que era um radical. Enfim, chamou gente assim, que era ralé da sociedade, para ser apóstolos, representantes do reino dos céus. Disse para eles assim: olha, quem ouvir vocês, ouve a mim. Quem receber vocês, recebe a mim. Chamou, quer dizer, isso foi o quê? Graça. Mas não graça falada, não graça pregada, não graça transformada em teologia, mas graça praticada, graça vivida, graça na prática, que é o que a Igreja Universal faz. A Igreja Universal não prega sobre graça, mas eu duvido que você me mostre uma igreja que pratique mais a graça do que a Igreja Universal. Mostre para mim uma igreja. Eu não conheço. Veja os testemunhos. Quem é que vai atrás das pessoas mais desprezadas da sociedade? E quem fala isso não sou eu, vocês sabem. A sociedade sabe, os incrédulos sabem. Os diretores de presídio falam. Não há outra igreja que faz o que vocês fazem. Eles sabem. E não é que a gente faz para mostrar, não. A gente faz porque é o que Jesus mandou fazer. A gente tenta imitar. Malmente a gente consegue imitar Jesus. Vocês estão se saindo muito bem. Vocês estão imitando, só se for o Jesus das trevas. Vocês imitam o pai Satanás. Porque eu nunca vi querer imitar Jesus andando de carro blindado. Você botou teu filho para fora de casa. Você botou teu filho para fora de casa. Eu quero ver como é que vocês comparam Jesus com vocês, cara. Viver na prática, não tem igreja que pratica a graça como você. Você pensa que você é o quê, cara?
Você pensa que tipo de sujeito vocês são, que pensa que vocês são a última bolacha? Essa arrogância, esse ego, essa prepotência, isso me enoja, Renato. Renato, você é um pedaço de carne que adoece igual a mim, Renato. Vocês são mortais, adoecem, como eu, somos mortais, Renato. Que tipo de loucura, de doença você tem de acreditar que vocês são os únicos? Que ninguém é igual a vocês, que ninguém pratica o que vocês fazem. Diretor de presídio, tem um monte de esquema que vocês têm para estar dentro do presídio, para conseguir o voto dos presos, da família dos presos. Diretor de presídio, Renato? Diretor de presídio? Vai aonde estão as almas? Aonde você vai? Onde é que você foi essa semana para visitar almas? Não é porque a gente é alguma coisa, não. É porque, não, buscando imitar o Senhor Jesus, que fez em vez de falar, a Igreja Universal faz. Ela não fica se preocupando. Jesus disse que o templo de Herodes ia cair. Vocês reconstruíram o templo. Vocês costuram um véu que foi rasgado. Vocês promovem idolatria. Fazem procissão da Arca da Aliança. Jesus faria isso? Você acha que Jesus concorda com uma porcaria dessa? Com um lixo de trabalho desse? Em costurar as vestes dos santos. Você entende essa expressão? Costurar as vestes dos santos? Ou ficar decidindo, ficar estudando teologia para saber se Adão tinha umbigo ou não. Porque os teólogos se preocupam com essas coisas. Adão tinha umbigo ou não tinha? Se ele não nasceu, ele não teve mãe, então não teve cordão umbilical. Então acho que ele não tinha umbigo, não. Não, mas Deus não ia esquecer do umbigo, né? Deus vai ver que tinha umbigo. Aí fica, Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Você acha que os teólogos de verdade ficam perdendo tempo com uma palhaçada dessa? Quem perde tempo com heresia é vocês. Quem perde tempo indo para cemitério para fazer ritual. Quem perde tempo botando pastor de branco, igual uns bobocas lá, uns palhaços. Bota lá o cara de branco. O cara pensa que é... Quando não é de branco, bota o cara vestido de juiz. Quando não é de juiz, é vestido de padre. Faça-me um favor, Renato. Faça-me um favor. Quer dizer, os teólogos ficam preocupados com essas questões. Como é que você sabe? As questões teológicas, a letra que mata. A letra que mata. A letra que mata, Então, nem tá falando, coitado. Ficam falando de graça, porque graça, porque graça. Eu queria que eles mostrassem a graça de Deus. Em vez de debater a graça de Deus, eu queria que eles mostrassem a graça de Deus. E se fizessem mais que a Igreja Universal, seria maravilhoso, porque a gente teria mais uma igreja fazendo muito. Salvando as pessoas, levando as pessoas à salvação. Mas são muito bons no falar. São muito eloquentes no falar. Mas o mostrar que é bom a graça de Deus, veja se eles vão visitar o doente, veja se eles vão visitar um preso, veja se eles vão atrás, veja se eles vão expulsar um demônio de uma... Quem visita doentes são os obreiros. Quem vai para presídio são os voluntários que vocês botam para ir. Quem é manipulado para ir até as comunidades são os voluntários da Igreja Universal. Quando vocês fazem trabalho, ou melhor, evento que a Record divulga, quem pega alimento da própria cesta básica são os obreiros que sabem que é verdade. Eu quero ver você ir no hospital, Renato. Eu estive no hospital essa semana, que passou agora. Você vai para o hospital, Renato? O único hospital que você vai, seu muquirana, é o hospital do teu sogro. O único hospital que você vai é o hospital que o teu sogro é dono. Que é o hospital para rico, que o obreiro não passa na porta. Para de ser envergonhice. Para de ser envergonhice. Para de dizer, nós visitamos, nós é muita gente. Você não vai, meu cara. Você não dá um passo do Templo de Salomão sem que os seguranças armados protejam você. Teu carro na frente e a escolta armada atrás. Tu não vai para o hospital com isso nenhuma, cara. Tu nunca visitou um evangelista, um obreiro, um levita. Tu nunca foi na casa de uma pessoa. Vá lá para tu ver. Vá lá para você ver o que é graça. Se ela tá vivendo na graça, como você está falando, essa graça da Universal. Não tem graça nenhuma. Para falar a verdade, eu vou falar o inverso do que o teu sogro falou. Quem vive na Universal está vivendo na desgraça. Um e outro
que consequentemente no meio de 1000 pessoas vai ter alguma coisa. E o evangelho não é isso. O evangelho não tem nada a ver com isso que vocês ensinam. Sem vergonhice, cara. Tá falando, nós é muita gente. Você não visita ninguém. Pessoa perturbada. Veja se eles vão sentar 2 horas com um depressivo para ouvi-lo e colocar a mão na cabeça dele e arrancar a depressão dele. Veja se eles vão fazer isso. Vocês curam pessoas com depressão? Você acha que vocês têm poder para curar uma pessoa com depressão? Bota a mão, meu caro, na tua cunhada. Bota a mão na cabeça da tua cunhada, então. Você não sabe o que você tá falando, cara. Tá falando titica. Um monte de esposa querendo pular do apartamento que mora. Um monte de gente com depressão, obreiro doente. Eu já coloquei reportagem de obreira que ateou fogo no próprio corpo. Você não sabe o que tá falando? Tá falando titica pela boca aí, cara. Depressão, uma ova. Esses rituais malignos que vocês fazem, cura em 3 minutos. Aí pega o bispo com entorpecente pra botar o cara pra cheirar na hora. Cheira aqui. Aí o cara fica lá, igual um louco. Vocês trabalham com hipnose. Vocês mexem no psicológico da pessoa. Eu nunca vi um dependente químico ficar liberto de cocaína 3 dias. Ou melhor, 3 minutos, que é pior ainda. Não vai ele fazer um tratamento, não. Você nunca esteve numa casa de recuperação, cara. Nunca esteve numa casa de recuperação de drogados. Você não sabe de nada disso. Quem vai para lugar de recuperação são os obreiros que compram o uniforme deles. Compram o uniforme que não é barato. Sai fora, rapaz. Você não sabe de nada. Mostra para mim os testemunhos daqueles que ficam pregando a graça. Mostra para mim. Então, a Igreja Universal realmente ela não prega a graça propositalmente. Assim como ela não prega o amor no sentido relacionado à graça. Isso eu já sabia. É o amor, ela vive o amor. Ah, vive o amor. Meu amigo, vive o amor. Vive o amor. A Universal vive o amor. Nos bastidores, a ordem é mandar separar o pastor da mulher. Vive o amor. Nos bastidores, o pastor que tem filho, que já passou dos 18 anos, é para expulsar ele da casa. Vocês vivem o amor. Na Universal lá dentro, pastor e esposa de pastor não pode ficar tendo contato com a família. E vocês vivem o amor. Quando mataram e queimaram vivo Lucas Terra, o Fernando Aparecido e o Joel mostraram muito amor e a graça de Deus no coração deles. Se a graça de Deus na Igreja Universal, nenhum de nós estaria aqui. Nenhum de nós seria pastor, bispo, esposa, nada. Se nós fôssemos ter que fazer estudo teológico, teologia para fazer a obra de Deus, meu amigo, minha amiga, nós ainda estaríamos no colégio reprovando todo ano, provavelmente nas aulas de português. Reprovando todo ano, nem na teologia, no português. Mas graças a Deus que ele colocou essa visão no bispo, que o que a pessoa precisa para fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo que faz as obras de Deus em nós. Não é a nossa capacidade. Não é conhecimento teológico que faz a obra de Deus em nós, não. Olha como é que eles se contradizem, né? Ao mesmo tempo que o Macedo mentiu dizendo que tinha diplomas. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Não sei se a câmera vai focar aqui. Ó. Isso aqui é um livro do Macedo. Você pode adquirir depois. O Ouro ao Altar tá aqui, ó. A formação acadêmica de Edir Macedo compreende suas graduações em teologia pela Faculdade de Evangelho e Teologia Seminário Unido. Tudo falso. Tudo fraudado. Tudo faculdade furada, que não existe. Tá aí, vamos supor que isso aqui seja verdade, que é mentira. O sogro dele aqui, ó, o bonito aqui, ó, o bom velhinho, tá aqui. Vamos supor que ele fez isso aqui, que não fez. Então o próprio genro tá refutando o próprio sogro. Já que o sogro fez, supostamente fez teologia, que não fez, é um mentiroso, agora tá o cara falando aí que o sogro dele falou que a teologia não serve para nada. Então por que ele fez, se não serve para nada? Se fosse conhecimento teológico, Jesus tinha escolhido 12 fariseus para ser discípulos e apóstolos. Ele teria escolhido 12 doutores
doutores da lei. Mas ele nunca falou para os discípulos, nunca falou para ninguém que eles tinham que estudar teologia para fazer a obra de Deus. Ele disse sim, vocês não vão se ausentar de Jerusalém até vocês receberem poder do alto, o Espírito Santo. E aí sim vocês vão ser minhas testemunhas. O que é testemunha? Eu vi, aconteceu comigo. Eu estou falando do que eu sei, por experiência, e não porque alguém me contou. Não porque eu fui num colégio e estudei, mas porque eu vi, aconteceu na minha vida. Eu posso falar de Jesus porque ele apareceu na minha vida. Nós temos, talvez, na nossa rudez, na nossa limitação, as nossas limitações com as letras, com a eloquência, com a oratória, com os conhecimentos teológicos, nós temos, talvez, em algum momento, tropeçado e falado algumas batatadas em pregação. Quem nunca? Quem nunca pregou alguma coisa que depois fala, meu Deus do céu, o que eu fui falar? Falou uma bobagem. Sim ou não? Como o pastor que mandou o povo tomar o leite para ser curado. E as pessoas tomaram leite e foram curadas, porque ele lia, toma o teu leite e anda. Mas com leite ou leito, meu amigo, houve cura. O que importa é que houve cura, sim ou não? Sim, nós somos limitados, nós podemos não falar assim sobre as profundezas das Escrituras, mas não foi isso que Jesus pediu da gente. Ele não pediu que a gente fosse aprofundado, doutorado na letra. Pelo contrário, ele avisou, dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Tem nada a ver uma coisa com outra, cara. Ô, burrice. Tem que ser muito ignorante. Letra mata, o Espírito vivifica. Letra mata na época da lei, cara. Tem nada a ver com esse negócio de letra mata. Oh, meu Deus do céu. Alguém, por favor, pode dizer pro Renato que ele tem que tomar algum remédio, igual os irmãos dele que tomavam, caíam lá, tinha aquelas quedas, né, Renato? Teu irmão lá, com aquelas crises dele doida. Eu acho que você tá tomando remédio do teu irmão, Renato. Eu acho que você deve ter ingerido alguma coisa muito forte. Você não tá legal. Você não tá legal. Você não tá legal, não. Você não tá em sã consciência, não. Eu acho que a arrecadação caiu, a tua pressão também caiu, tua glicerina também caiu. Ouve aí, gente. E não a letra. E talvez você diga assim, mas então, porque a igreja vem mudando, a igreja vem, coisas que a igreja fazia, agora a igreja não faz mais, porque quer dizer que então a igreja estava errada. Não, a igreja não estava errada. A igreja estava na sua infância. Eu vou ler aqui um texto para você, que colocasse para mim, você tem a Bíblia aí, abra para mim, Atos 18, a partir do versículo 24, e você vai ver que essa maturidade da Igreja Universal e a sua imaturidade anterior, ela não é nova. Isso aconteceu com os discípulos, aconteceu com várias pessoas na igreja. Então a desculpa agora é imaturidade. Olha, gente, eu já coloquei nesses anos muitos áudios que daria para convencer até um ateu. Daria para convencer qualquer pessoa. Coloquei áudios do Edir Macedo falando que é culpado, que a culpa é dele. Eu sou culpado por tudo que aconteceu, pelo comércio. Já coloquei muitos áudios absurdos. Agora eles estão dizendo que a igreja era imatura, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Ah, não sabia não? Então devolve o dinheiro de quem deu a casa. Devolve o dinheiro de quem vendeu tudo que tinha dentro de casa para fazer de vocês ricos como você é, Renato. Agora vai usar o texto bíblico para tentar justificar isso. É isso mesmo, argentino. O Renato misturou os vinhos. Pessoas falhas que estão buscando alcançar a estatura de Cristo. Nós estamos tentando alcançar a estatura de Cristo. Nós não chegamos lá ainda. Então, Atos 18 diz assim, a partir do 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Vírgula. O que mais? Conhecendo somente o batismo de João.
no Espírito Santo. Ele não conhecia Apolo, isso porque ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, que falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, mas só conhecia o quê? Batismo de João. Fazendo a obra, pregando, mas não sabia do Espírito Santo. Não sabia, não entendia, não tinha conhecimento do batismo do Espírito Santo. Por quê? Eu sei, minha irmã. Eu sei que é duro ouvir o Renato Cardoso, gente. Eu sei que é duro. Mas eu faço questão de colocar o áudio na íntegra, porque os infelizes da Universal podem dizer que eu estou tirando o texto de contexto. Infelizmente, gente, eu tenho que submeter vocês a essa voz ridícula do Renato, porque esse pessoal da Universal, principalmente os adoradores da imagem da besta ou de um besta, eles vão dizer que a gente tirou a fala de um contexto. Eu tenho que trazer o áudio na íntegra para que fique claro as intenções desses homens. Infelizmente, gente, eu sei que é horrível ouvir o Renato, ouvir o Macedo, mas eu preciso colocar o áudio inteiro porque não pode haver dúvidas de que eles falaram do início ao fim do mesmo propósito. Infelizmente. Infelizmente. Não tem jeito, não tem jeito. Aí tá aqui, ó. Por que você tá acabando já, tá acabando. Porque ninguém o ensinou. Ele não teve a oportunidade, ninguém falou para ele. Ele não tinha esse conhecimento. Mas isso impedia ele de fazer a obra? Não, ele estava fazendo a obra. Ele estava lá. O que ele tinha, ele dava. E aí, versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando o ouviram Priscila e Áquila... Tá acabando já, tá no final. Paulo já tinham sido melhor orientados, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Ou seja, assim como às vezes o bispo faz com a gente, você deve fazer com um pastor mais jovem, você vê o pastor falando lá uma coisa na reunião que não era bem assim, você depois da reunião fala, vem cá, deixa eu explicar uma coisa para você. Né? É igual eu tive que falar com o Rodrigo, né? Estava fazendo jejum aqui, ele falou assim, abre aí o livro em 2 Reis. Aí eu falei, Rodrigo, depois. Rodrigo, não é 2 Reis, não é 2 Reis, segundo livro de Reis. As cartas, 2ª carta aos Coríntios, enfim, 2ª carta de João, 3ª carta de João, mas Reis não é 2 Reis, é 2º livro de Reis. Ah, bicho, obrigado e tal. Teve uma outra coisa, né, que eu falei, qual foi a outra coisa? Ah, ele orava o Pai Nosso assim, ore comigo, Senhor. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Eu falei, Rodrigo, não é a nós, essa é a versão católica, você tá rezando o Pai Nosso. Há quantos anos, Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Aqui não, Rodrigo? Vou deixar lá no Telegram. Cadê? Vou deixar. Tá escondido aí atrás? Gente, eu sei que é caótico, eu sei que é triste ouvir esse sujeito, mas infelizmente, tá acabando, falta 2 minutinhos para acabar. Eu vou falar outra porcaria aqui no final, que eu faço questão que vocês ouçam, para você entender o contexto. É dramático, eu tenho que ouvir. Mas já vai acabar, gente, já vai acabar. Eu quero que vocês ouçam. E eu tenho um recado para dar pro Renato no final. E um recado para dar para vocês, que a coisa vai ficar muito séria a partir do mês de agosto. Muito séria. Eu vou me comprometer a tornar os sonhos do Renato Cardoso em pesadelos. Quanto tempo você tem de obra? Então, há 23 anos rezando o Pai Nosso católico. Que ninguém falou para ele. Que não é venha a nós o teu reino. E eu acho que eu libertei um monte de gente agora também. Porque não é venha a nós o teu reino, é venha o teu reino. Jesus falou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas por hábito, né? Porque a Igreja Católica que inventou isso, venha a nós o teu reino. A gente ora, venha a nós, mas não é venha a nós, é venha o teu reino. Então, eu tive que chamar ele de lado e falar, Rodrigo, não é venha a nós, não é 2 Reis. Então, Priscila e Áquila fizeram a mesma coisa com Apolo. Olha, Paulo, legal, tá, pô, você é um cara corajoso, intrépido, você fala legal, só que tem isso aqui, aquilo, outro, que você ainda não aprendeu. E Apolo aceitou, foi instruído. Deu para entender? A Igreja Universal, o bispo, ele já cansou de falar, ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. O bispo foi na fé, ele obedeceu um chamado. Foi na fé, ele obedeceu, e graças a Deus que ele não foi para a escola de teologia, senão não teria passado. Ah, então ele não foi para a escola de teologia?
Olha aí, gente. Então, você confessa que o Edir Macedo não foi para a escola de teologia? Isso aqui é o que, então, que está aqui? Que ele é graduado em teologia. Isso aqui é o que está no livro O Ouro e o Altar? E outros livros. Então você confessa que ele não foi para a escola de teologia? É sem vergonha mesmo, né, cara? É um sem vergonha mesmo. Quer dizer, para mostrar para os de fora, para impressionar os outros, bota lá que é graduado. Agora tá metendo pau na teologia. Tá falando, o bispo nunca foi para a escola de teologia. Provavelmente tá se queimando, cara. Tá se queimando. Mas ele foi obedecendo um chamado. E foi como um touro desbravando esse Brasil e o mundo com a palavra do poder, foi. A palavra da fé. Sim, eu sei o touro que ele é. De forma crua, de forma rude, às vezes grosseira, mas resolveu o nosso problema. Resolveu o nosso problema. Você tá ouvindo? Você que vendeu sua casa, vendeu suas joias, por sua causa. Por causa do seu sacrifício, eles resolveram os problemas deles. Você tá vendo? Esse foi o evangelho que nos salvou. E graças a Deus por isso. Salvou você da pobreza. Com a maturidade, com a experiência, com o próprio Espírito Santo revelando. Então, Deus foi dando ao bispo novos entendimentos, revelações, não é assim, é assado, etc. E graças a Deus. E quem não tem maturidade, entendimento para compreender isso, meu amigo, desculpe, está faltando um pouquinho de tutano na tua cabeça. Está faltando um pouquinho de tutano. Se você não entende que ninguém nasce grande, ninguém começa grande. Então a igreja está e ainda vai amadurecer muito, ao passo que o Espírito Santo for moldando, for mostrando para ela. A Universal não vai amadurecer mais, cara. A Universal já apodreceu, meu filho. Aprende isso. A Universal não tem nada para amadurecer. Ela já é uma seita podre. Podre. Agora, você dizer que a igreja está errada, a igreja que Deus usou para tirar você das mãos do diabo. Devota. Serviu na hora que você estava na boca do leão, ela serviu para te tirar de lá. Agora que você está gordo, como diz lá, né? Moisés fala, você engordou e depois você começou a dar coice, agora você dá coice que você está gordo. Agora que você engordou, você dá coice. Quando você estava morto no pé da estrada, morrendo, raquítico, a Igreja Universal serviu para você. Agora ela não serve, porque você engordou. Mas não esqueça onde você engordou. Não esqueça qual foi o evangelho que te engordou. E cuidado com os outros evangelhos, que novamente eu digo que isso não é nada novo, pois Paulo também falou sobre isso. Abre para mim aí em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. A graça de Cristo, que é essa graça que Jesus mostrou, não é a teologia da graça, mas a graça praticada, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Tá falando de você mesmo, Renato. De você mesmo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quer dizer, sempre haverá aqueles que vão ter um novo evangelho. O evangelho segundo a si mesmo. Não é? Porque para eles não basta o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem que ter o evangelho segundo eles mesmos. Se eles pudessem, eles escreveriam o quinto evangelho, colocariam lá na Bíblia, o evangelho segundo ele mesmo. Mas o teu sogro fez isso, né? O teu sogro escreveu as anotações sagradas dele na Bíblia. O seu sogro escreveu o quinto evangelho, o evangelho segundo Macedo. A Universal vive o evangelho segundo Edir Macedo. Chega, Renato, quero ver tua voz mais não. Tu já me cansou. Você já me cansou. Eu sei que você assiste tudo que eu faço aqui, que eu falo. Tô pouco me lixando pra você. Tô nem aí. Eu quero somente que se exploda o evangelho maldito que você prega. A instituição que mata adolescente. A instituição que escraviza as pessoas. A instituição que destrói, separa casais.
Nos bastidores sabemos como vocês são. E o dever de quem sabe a verdade é denunciá-la. E agora você quer comparar Jesus com a Universal, com o Templo de Salomão? Você está de brincadeira. Isso é uma palhaçada. E eu vou trazer isso no Instagram. Vou fazer uma matéria. Você metendo o pau na teologia, uma vez que o teu sogrão mentiu dizendo que é teólogo. O teu próprio sogro disse que é teólogo, que não é. Ele fraudou os diplomas e agora você está dizendo que o teólogo, ninguém tem que estudar nada. É uma prova cabal de que todos têm que buscar conhecimento. Você que está me assistindo agora, é fundamental que você se informe, que você avalie, que você pesquise, que você julgue. Você tem que analisar, não caia na palavra desses falastrões. Não caia no diálogo fácil, gostosinho, desses pastores medíocres que querem encantar vocês com o canto da sereia, misturando verdades com mentiras. Precisamos levar o que é certo, o arrependimento dos pecados, a conversão de fato, e não o papo de se pagar, fazer sacrifício financeiro para receber bênçãos de Deus, do Espírito Santo, e que a graça, como o Macedo disse, é uma desgraça. Ele não sabe nem o que está falando. O povo da Universal mudou muito, graças a Deus. Nesses últimos anos, a arrecadação despencou e vai despencar mais ainda. E você, pastor, sai fora. Tem vida para você aqui fora. Existe uma vida com Cristo Jesus fora dessa seita, dos muros, desses palácios aí. Deixa o Renato sozinho aí. Deixa o Renato sozinho aí, quero ver se ele vai conseguir ficar sozinho. Deixa ele, a Crisoca, o Juju Frutas, deixa eles para ir, deixa o Macedão aí, a hora do Macedo tá chegando. O Macedo já tá com o pezinho lá já, tá chegando a hora dele. A Universal não vai acabar. Quando ele morrer, vai ficar o império para outro ganancioso. E você? Vai continuar com a sua vida amarrada? Tá amarrado? Você cansou de ficar falando tá amarrado, 30 anos de tá amarrado? Olha para tua geladeira, olha para tua casa, olha para tua saúde, olha para teu casamento. Tá amarrado igual o que você falava da Universal. Sai fora, gente. Viva o evangelho livre, puro de Jesus Cristo. Quer congregar? Pesquise se o pastor é vagabundo, se ele trabalha fora, se ele prega o evangelho cristocêntrico, se ele é honesto, se ele tem transparência. Pesquise. Não seja enganado por mercenários e falsos pastores. Eu pretendo continuar com esse trabalho, gente. Eu vou ficando por aqui, com esta denúncia, com esta live, nesse domingo. Eu quero convidar você a nos apoiar. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, nos apoie, acesse aqui, aponte o telefone celular para o QR Code, veja as formas de poder nos apoiar de maneira voluntária. Vamos continuar prosseguindo com a nossa jornada e eu conto com vocês e com as suas orações, tá bom? Deus abençoe a todos, meus amigos. Um grande abraço, desejo uma ótima semana para todos vocês e como eu falo sempre aqui no canal, e eu acredito nisso no meu coração, que a verdade vem aí, tá bom? Tchau, pessoal. Fique com Deus. Boa semana para todos. Fiquem na paz. Tchau. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix, 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise. Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro.
Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.